Bem-vindo a esta primeira etapa da medicina estelar, o detox. Antes de qualquer tratamento profundo, é preciso limpar o corpo. Porque um corpo intoxicado, ele não consegue se regenerar, nem absorver os nutrientes, nem sustentar frequências mais elevadas. O detox, ele abre caminho para o corpo se alinhar com a autocura. E por que o detox ele é importante? Hoje em dia, nós somos expostos a toxinas o tempo todo na comida, na água, no ar e até em produtos que nós usamos no corpo, no cabelo. E o detox ele é a forma de ajudar o organismo a eliminar o que não serve e assim evitar doenças físicas, emocionais e até espirituais. E quando o corpo ele está com uma sobrecarga de metal ou outras toxinas, isso compromete várias funções do organismo, neurológica, respiratória, cutânea, hormonal. E a presença de toxinas no corpo, presta atenção nessa informação, afeta diretamente o processo de liberação emocional e de reconexão com a sua própria essência. É como se as toxinas elas te prendessem naquele padrão. Então, o detox, ele é muito mais além do que só uma limpeza física, ele te auxilia no processo de ascensão. E quais são as primeiras fontes de toxinas? Claro, tem diversas, mas nesse áudio eu vou trazer para vocês as principais, as que a gente mais entra em contato no dia a dia, que a gente consegue ir substituindo. O primeiro, o desodorante com alumínio. Ele é aplicado diretamente nas axilas, que é uma região que possui gânglios linfáticos. E ele bloqueia também a eliminação de toxina. Então, além dele te intoxicar, ele bloqueia com que você elimine as toxinas através do suor. Isso intoxica o corpo e está relacionado a muitos desequilíbrios hormonais, doenças degenerativas, problemas neurológicos. Então, qual que é a dica aqui? Prefira desodorantes naturais sem alumínio. E o que mais tem alumínio? Panelas de alumínio. Quando a gente aquece essas panelas, elas liberam partículas que vão parar na comida. E com o tempo, isso vai se acumulando no seu corpo, no cérebro, nos ossos. Elas estão ligadas ao Alzheimer, perda de memória e inflamações. Então, qual que é a dica? Substitua por panelas de vidro, de cerâmica, de inox de boa qualidade. Vá substituindo aos poucos. Nossa, consigo comprar uma panela diferente, compre uma. Depois você adquire outra. Copos de alumínio também, usa tudo de vidro. Porém, o alumínio ele ainda está em vários outros tipos de produto. Remédios têm muito alumínio. Maquiagem, alguns produtos de beleza. Então, leia um rótulo antes de adquirir um produto. Que por muitas vezes, algo que é pintado como saudável, que faz bem, está cheio de toxina. E você não entende por que está adoecendo. Aquelas embalagens que a gente compra de alimento tem alumínio, que é revestida de alumínio que impregna no alimento. Como que foi feito esse alimento lá na indústria? Será que foi feito no local de armazenamento, de cozimento que tinha alumínio? Está impregnado no alimento, principalmente nos industrializados. E o alumínio, ele é dito como, ele é o metal do esquecimento. E por que disso? Olha que interessante. Ele apaga as memórias da sua alma, a conexão com a sua intuição. Você não consegue lembrar quem você é em essência. Você perde a sua intuição. Ele te traz uma névoa mental, uma falta de foco. É como se ele anestesiasse o seu campo emocional. Então, qual que é o entendimento que nós temos aqui? O metal pesado ele não vai agir só no seu campo físico.
ele vai agir no físico, provocando inflamação crônica no organismo, hiperestimulação do seu sistema imunológico. Ele é neurotóxico, pode levar a osteoporose, osteopenia. E o que é hiperestimulação do sistema imunológico? Seu corpo ele pode desenvolver uma doença autoimune. Ele começa a atacar o seu próprio corpo, está muito estimulado o sistema imunológico. Só que o alumínio ele não vai agir só na camada física, como eu expliquei aqui para vocês, no campo emocional, mental, espiritual, te desconectando da sua essência, e isso é muito sério. Chega um momento que você entra naquela confusão, quem sou eu? O que eu vim fazer aqui? Você não consegue. Quem realmente eu sou? E quando a gente começa esse processo de detox, além de você liberar questões no seu corpo físico, você também vai liberar emoções, você vai começar a se conectar mais com a sua essência, a sua alma. E qual que é a importância disso tudo? A gente entender o que o metal é capaz de provocar no nosso corpo. E por que o meu corpo está ressoando com esse metal? Por que eu estou atraindo? Isso vai muito também das nossas condutas. Quando eu vou me melhorando como pessoa, eu não vou ressoando mais com essa frequência. Tem pessoas que acumulam muitas toxinas muito mais fácil do que outras. Por quê? Tudo isso tem uma explicação. Por que elas estão conectando com essa energia do metal ou do parasita? Que tipo de comportamento, conduta? Tudo isso conta também. O meu corpo tem dificuldade de eliminar uma toxina ou não. Agora, sobre os agrotóxicos nos alimentos. Então, na minha cidade não tem. Nádia, orgânico, como é que eu faço? Depois vocês vão receber também um direcionamento sobre isso. Como que a gente faz para diminuir essa carga desses agrotóxicos desses alimentos? Mas normalmente estão em frutas, verduras, legumes, acumulam muito esses pesticidas que sobrecarregam muito o fígado, rins e intestino. Se eu sobrecarrego esses órgãos, logo eles começam a adoecer, mas não simplesmente só eles. Se eu estou com o fígado sobrecarregado, todo o meu corpo vai sofrer. Não é só o fígado. Se meu intestino está sobrecarregado, todo o meu corpo vai sofrer, porque tem conexão com outros órgãos, tem conexão cérebro, intestino, pulmão, intestino, pele, intestino. Um fígado sobrecarregado, uma pele não melhora, fica uma pele feia. Então tudo tem conexão. Qual que é a dica? Sempre que possível, escolha orgânicos. Quando não for possível, lave os alimentos, uma solução de bicarbonato de sódio ou vinagre de maçã, Lugol. Depois a gente vai ensinar vocês como que faz isso, que isso vai ajudar a reduzir o agrotóxico. A água de torneira. Se você não tiver condição de pôr um filtro na torneira da sua casa, que existe filtros para a gente colocar ali pequenos, que já vai dar uma reduzida na carga de toxina. Porque na água da torneira tem cloro, tem flúor, tem outros metais, tem resto de medicação. E tudo isso, se você cozinha com a água da torneira, você vai estar se contaminando. Porque o ferver a água não tira a toxina, diferente de alguns parasitas que podem morrer ali. Mas não são todos. Quando eu fervo a água, eu estou concentrando mais toxina. Olha o quanto é grave isso. Então, se você for cozinhar, cozinha com água mineral ou água filtrada. É muito importante. Se você conseguir lavar os seus legumes, as suas frutas com água filtrada também, melhor ainda. E o filtro, se você conseguir colocar no chuveiro também, a gente vai trazer dicas para vocês aqui também. Quais, aonde vocês podem encontrar. Filtro de chuveiro é muito importante, porque 5 minutos de banho equivale a 3,5 litros de água contaminada que você bebe, como se você tivesse ingerido 5 minutos de banho. Porque a pele, através dos poros, ela absorve toda essa toxina. Agora você imagina uma água quente, cheia de toxina, vai entrar muito mais ainda. Então, ter filtro no chuveiro, filtro na torneira ou um filtro direto de osmose reversa direto na caixa d'água é sinônimo de saúde. Porque
o meu corpo é praticamente feito de água. Se eu estou ingerindo uma água de má qualidade, o meu corpo está recebendo isso. Um filtro de boa qualidade para você beber a água e também um filtro no chuveiro são importantíssimos para você manter a saúde. Qual que é a dica final? Use filtros adequados para beber, filtros de chuveiro também. Se você conseguir pôr o filtro na pia da sua cozinha, melhor ainda, para você conseguir lavar os seus alimentos. E se for cozinhar, usa a água do filtro ou a água mineral. Outra forma de se intoxicar, a gente já falou de alguns metais, que é o alumínio, dos agrotóxicos, da água, as toxinas que tem na água. E essas toxinas da água, outro fator importante que dá muita alteração a nível de tireoide, olha só, por causa do cloro e do flúor. Eles competem pelos hormônios da tireoide e quem eles ganham? Eles estão em maior quantidade, entra lá na casinha do hormônio da tireoide e aí ele não consegue agir, porque tem toxina. Quando a gente limpa o corpo, ingere uma água de boa qualidade, toma banho numa água filtrada, a gente reduz essa carga, a gente começa a equilibrar a tireoide. Produtos de limpeza são outros vilões que são pintados como ótimo, né? Então lá no supermercado tem aquele monte de produto de limpeza, vende, exposto para ser vendido naturalmente, só que ninguém fala do dano que eles causam na saúde. Pelo contrário, quem compra muitos produtos de limpeza e tal é visto como uma pessoa limpa, uma pessoa caprichosa, né? Eu passo de tudo. Mas você está acabando com a sua saúde. A questão aqui não quer dizer que para ser limpa eu preciso usar produtos que intoxicam. Eu posso deixar minha casa impecável, com produtos que não danificam a minha saúde. A gente vai colocar também aqui a lista dos produtos que vocês podem adquirir e depois a gente vai trazer para vocês um vídeo ou um áudio mostrando como fazer em casa para limpar com vinagre, bicarbonato, óleo essencial para trazer o cheiro, sabão de coco sem branqueador. Se na sua cidade você não encontrar esses produtos naturais, mas vende pela internet também, a gente consegue muito fácil. E por muitas vezes é mais barato que o produto cheio de toxina. E esses produtos de limpeza, eles causam muita alteração hormonal, alteração gastrointestinal, afeta o corpo como um todo. E a intoxicação é na hora, não é só acumulativo, é na hora. Você vê problema de pele muito. E não só produto de limpeza, cosméticos, perfumes artificiais, solventes e corantes intoxicam. E eles não intoxicam só o corpo físico, eles intoxicam também seu campo energético. Que boa! Joga no lixo. Faz muito mal, muito mal. E qual que é a consequência das toxinas? Elas afetam em todos os níveis. No corpo físico, causando cansaço, fadiga, dores crônicas. Tem muitos casos, o que acontece? Quando eu tenho um tipo de toxina, por exemplo, eu tenho solventes no meu corpo, que seria o exemplo dos produtos de limpeza. Tem parasitas que vivem muito bem onde tem solvente. Quando eu junto a toxina com o parasita, gera uma doença também. É muito comum em casos de pessoas que têm fibromialgia ou essas dores terem solventes com EBV. E quando a gente, não só esse, mas outros também, e quando a gente limpa o corpo dessa toxina, extermina o parasita, a pessoa vai melhorando dessa patologia que ela apresenta. Então, quando uma pessoa tem Alzheimer, a gente associa muito alumínio com herpes. Então, a gente tem que agir também nessa toxina e nesse parasita para auxiliar no processo de melhora daquela doença. Toda doença tem uma causa, independente de qual nível do corpo ela está acontecendo. O gatilho foi no emocional, o corpo está com toxina, está com parasita, e isso vai levar a pessoa a ter certos tipos de doença. Depressão, ansiedade, pânico, também está associada a parasitas como toxoplasma,
Ascaris, que é um verme, aflatoxina, que são toxinas fúngicas. E por que aquele parasita está naquele corpo? Porque ele está com o corpo intoxicado. Ele adora viver no corpo e cada parasita gosta de um tipo de toxina. Na mente, essas toxinas elas podem aumentar o seu esquecimento, trazer confusão mental, falta de clareza nas emoções, trazem irritabilidade, ansiedade, desânimo. Na energia, pesam o corpo, dificulta a intuição e a conexão com a alma. Então, a importância do detox contínuo é muito importante. E não é possível viver 100% livre das toxinas. Não tem como no mundo que a gente vive hoje em dia. Mas nós podemos reduzir muito a exposição e ajudar o nosso corpo a eliminá-la sempre. Só de eu parar de consumir muitos produtos que não têm essas toxinas e eu consigo substituir facilmente por outros, o meu corpo e a minha saúde já ganha muito só de parar de sujar. Não adianta só fazer detox, fazer o tratamento e continuar sujando. É igual rapar a água com a torneira ligada. Então a gente tem que reduzir a contaminação e sempre estar fazendo detox. Por isso que o detox precisa ser feito ao menos uma vez no ano. Depende de como é a sua exposição, qual que é o seu trabalho, onde você mora. Em muitos casos precisa de fazer até mais vezes, dependendo do quanto essa pessoa é sensível a toxinas ou não. E cada detox é como se fosse uma faxina. Quanto mais você faz, mais leve você fica. Então, ele é um investimento em saúde, em clareza e em longevidade. E durante este tratamento, você já vai estar recebendo frequências da medicina estelar para apoiar esse processo de detox. Não é só que você está tomando em casa, você também recebeu frequências para acelerar esse processo e liberar também não só as toxinas, mas o que do emocional está conectado com essa toxina também. Mas lembre-se, a verdadeira transformação vem do conjunto. O que você aplica no corpo, o que você coloca no seu prato, o que você respira e até o que você pensa. Será que você está tendo pensamentos tóxicos? Isso é importante você observar. Porque o detox é o início do caminho para uma vida em abundância de saúde, de energia e liberdade. As toxinas estão ocultas no nosso dia a dia. E quando nós falamos em detox na medicina estelar, nós não nos referimos apenas a medicamentos, metais pesados e agrotóxicos, não é só isso que a gente está limpando. Existem toxinas invisíveis que fazem parte da rotina moderna e que pouco a pouco intoxicam o nosso corpo, a bagunça, totalmente os hormônios. Quando tem toxina no corpo, meus hormônios ficam alterados. Não só os hormônios a nível de glândulas, mas todos os hormônios da tireoide, da sua glândula adrenal, que libera o hormônio, entre aspas, do estresse, desregula todos os seus hormônios e drena a sua energia vital. E se os hormônios estão em desequilíbrios no corpo, tudo desequilibra, porque eles são os maestros do corpo. Eles comandam o resto. Então, se meus hormônios se equilibrarem, meu corpo vai se desequilibrar. E os hormônios eles se desequilibram por várias coisas. Toxinas, parasitas, pensamentos, emoções, porque é uma cascata. Se eu desequilibro uma glândula lá que está no meu cérebro, vai desequilibrando as outras. Então, se eu sou uma pessoa estressada, tem pensamentos ruins, negativos, vive estressado, enfim, eu vou desregular meus hormônios. E as minhas glândulas hormonais estão conectadas diretamente com os meus chakras. Se o meu chakra está desregulado, eu vou desregular uma glândula. Outra coisa importante, panelas de teflon, que é aquelas pretas, são muito comuns nas cozinhas e elas liberam substâncias tóxicas, não só quando estão arranhadas, ali também. Ou também quando a gente aquece elas, usa com óleo, absorve muita toxina. E essas partículas elas podem acumular no fígado, nos rins, causando sobrecarga e inflamações silenciosas. Troca a panela de teflon. Plásticos. Então, se você guarda
o resto da comida em vasilha de plástico põe na geladeira. Quando a gente esfria, isso também passa para o alimento. Quando a gente aquece o plástico, também passa para o alimento. Ou coloca um plástico lá no micro-ondas. Está passando aquelas toxinas para o seu alimento. Fora que o micro-ondas é muito danoso à saúde. Então, os microplásticos, eles já foram encontrados no sangue humano, no leite materno e até na placenta. Isso mostra que a intoxicação ultrapassou o limite físico e toca até o seu sagrado da vida. Então, esses fragmentos microscópicos, eles geram inflamação crônica e fragilizam o seu sistema imunológico. Troquem por vasilhas de vidro. Radiações em micro-ondas. Então, o forno micro-ondas, ele altera a estrutura da água e dos alimentos de uma forma negativa, quebrando moléculas e deixando-os com uma energia vibracional baixa. Então, como se estivesse jogando ali, xingando o seu alimento. O micro-ondas, ele faz isso, ele reduz a vibração daquele alimento, da água. Você vai fazer um chá com água esquentada de micro-ondas, uma vibração baixa. E quem consome esse alimento diariamente, ele não percebe de imediato, mas ao longo do tempo há um desgaste celular, queda da vitalidade, aumento da acidez interna. E quando o meu corpo está ácido, ele fica o quê? Inflamado. E quando eu esquento um alimento no micro-ondas, ele tira toda a nutrição dele, fica um alimento vazio, você está comendo nada. Pura massa. E aquelas frequências de Wi-Fi, de aparelhos eletrônicos, isso também é muito danoso na saúde. Tem que ter neutralizador. O próprio celular, você colocar neutralizador no seu celular é muito importante. A gente vai dar a dica aqui para vocês de quais. E a gente não está aqui demonizando uma tecnologia, mas você precisa se proteger, dormir com o celular do lado da cabeça, carregar o celular do lado também é muito danoso. Mas a gente quer que vocês compreendam que esses excessos dessas ondas artificiais geram ruído no seu campo eletromagnético. Às vezes você fica numa exaustão, num cansaço, numa ansiedade, por causa disso. Às vezes você trabalha o dia inteiro no computador, você fala assim, estou exausta, eu fiquei o dia inteiro sentada. Por que você acha? Então, esse barulho invisível, ele acelera o estresse celular, desregula o sono e fragiliza o seu sistema nervoso. Por isso, o detox, ele não é apenas físico, ele é também energético. O corpo precisa de intervalos de limpeza, onde essas cargas sejam liberadas e onde o campo energético seja mais alinhado. Então, outro fator importante aqui é também o detox de pessoas tóxicas. Você também ouve músicas tóxicas, fica assistindo notícias ruins na TV, tudo isso te intoxica. Que tipo de conversa que você tem? Que eleva ou que não eleva? Fofoca, julgamento, emoções, medo, insegurança, tudo isso intoxica o seu corpo. Então a gente precisa trabalhar, por que eu estou sentindo tanto medo? Por que eu estou sentindo tão inseguro? A gente precisa trabalhar isso, porque isso intoxica o nosso corpo.